Oi, bom dia. Eu cumprimento todos que compõem a mesa, né, e reforço o agradecimento que o Deraldo fez, né, à Secretaria de Comunicação do Senado, aos coordenadores da TV e à equipe que participou do documentário, que é enorme e que trabalharam assim com muito afinco para que a gente chegasse nesse resultado final. Eu gostaria de falar um pouco sobre o conteúdo, eu vou tentar não me alongar, a gente viu aqui apenas 10 minutos, né? São 58, então a gente tem bastante coisa ainda para contar. Fazer um documentário é uma forma de contar uma história, né? Mas falar de uma história como a ditadura militar no Brasil é falar de algo cujas partes foram suprimidas, né, ao longo dos anos. E eu acho que essa sensação é comum a quem participou das comissões, né? Você vai contar e existem muitas lacunas. E quando a gente começou a produção, a gente entendeu que era necessário situar o espectador naquele contexto histórico, principalmente porque pessoas como eu não vivenciaram a ditadura. Mas a minha geração tem muito dessa busca pela verdade histórica. É preciso entender, né, preencher essas lacunas para que a gente possa construir um futuro. E então a gente fez uma pesquisa, começamos pelo material das comissões, as estaduais, principalmente a do Rio e de São Paulo, a Comissão Nacional da Verdade, que já tinha produzido informações mais completas sobre esse passado. E realizamos entrevistas, né, com membros dessas comissões, com senadores, que aqui compuseram a Subcomissão de Memória, Verdade e Justiça do Senado, historiador, que foi o Carlos Fico, e também testemunhas, né, desse período. E isso, aliado às imagens que a gente pesquisou junto ao Arquivo Nacional, a Cinemateca Brasileira, que eram imagens produzidas por agências, a Agência Nacional, né, jornais da época, televisão. A gente conseguiu, acho que, recriar esse clima, né, com detalhes, né, poder olhar qual era a nossa cara há 50 anos atrás. Então, o documentário ele é muito rico nesses detalhes, né, tanto pelos depoimentos, os testemunhos, quanto as imagens que a gente conseguiu resgatar, né. Colocar todos os casos de tortura, ou a maioria, os casos mais emblemáticos, foi uma tarefa muito, muito, muito difícil e, obviamente, a gente não conseguiu dar conta de explicar ou aprofundar, né? Porque foram muitos episódios de violência, de tortura no Brasil, de privação de direitos, perseguição política, cassação de mandatos, ocultação de cadáveres, né? E em 58 minutos era muito pouco tempo. Então a gente tentou, buscamos os personagens que pudessem representar o Brasil na sua pluralidade. Então, pessoas de regiões diferentes, personagens que fossem tanto da cidade, que fizessem parte da militância ou da luta armada, mas também aqueles que eram cidadãos comuns e que foram afetados, né, pelo regime militar. Então, a gente tentou trazer isso, né? Pessoas que compunham sindicatos, estudantes, pessoas que eram da região do Pará, ali onde aconteceu a guerrilha do Araguaia, né? Tocantins, Goiás, e também as pessoas que... Claro, o Rio e São Paulo tem um número muito maior, né, de desaparecidos e mortos pela ditadura. Então, a gente buscou dar essa dimensão dos abusos que foram cometidos pelo Estado, né, por meio desses depoimentos. E tentamos também fazer esse mergulho nesse contexto histórico para deixar bem claro como funcionava a estrutura de repressão no país, como ela foi sendo formada, qual era o organograma, né, quem comandava, tentando mostrar, por exemplo, que é uma conclusão da CNV, que a tortura no Brasil ela era uma política de Estado, ela foi institucionalizada, ela era do conhecimento dos chefes das Forças Armadas, inclusive do
do próprio ditador, do general que comandava o país na ocasião. Então, a gente tentou dar esse panorama histórico, mas é impossível não entrar nas histórias individuais, né? E, então, a gente selecionou assim, 3, porque eram os casos que a CNV tinha avançado mais, eles estavam mais completos de informação, que é o do Epaminondas, né, que a profissão dele era um sapateiro, mas ele era um líder camponês, que foi preso, né, porque militava num partido, foi preso, foi torturado e foi assassinado em 71, 20 de agosto de 71. Falamos também do Rubens Paiva, que é um caso também conhecido, mas que teve muitas informações que vieram à tona na CNV, que era um deputado, foi cassado, foi preso, foi torturado e assassinado. E, por fim, o Stuart Angel, né, que, além de... Ele era um militante, era do MR8, foi preso, né, foi torturado e assassinado. E como desdobramento dessa história, a sua mãe, que era uma estilista no Brasil, Zuzu Angel, que, obviamente, por isso que o Deraldo falou, quer saber aonde o filho estava, né? Ela produziu um dossiê, repassou para autoridades americanas, né? E, em decorrência disso, ela sofreu um atentado, seu carro foi jogado de viaduto e ela morreu. Então, assim, esses são os casos que só ilustram, né, o documentário, porque eram os que a gente tinha uma informação maior para contar. E, por fim, a gente conclui, né, com esses depoimentos dessas pessoas, que eu reforço o agradecimento. Estou aqui vendo o Ivan Seixas, que é um dos entrevistados, que explica muito sobre tanto os fatos históricos como a sua história pessoal. Né? Você perdeu o pai, né, assassinado, né, Ivan? E foi preso por muito tempo. E essas pessoas tiveram a coragem, a generosidade de nos receber e falar de histórias que são muito difíceis de serem contadas. Eu estou emocionada também porque você imaginar... não foi um dia, foram anos, né? Foram 21 anos de ditadura. Né? Sem essa sensação, eu imagino, de quem vivia, é não saber quando isso ia ter um fim. E eu agradeço porque eu vim de uma geração que desfruta da democracia. Né? Muito obrigada a vocês.